Olá, vamos agora falar de coisas belíssimas. Sim, fenômenos ópticos. Já falamos de dois fenômenos ópticos, né? Propagação da luz num meio homogêneo ou não homogêneo, mas falamos depois também da refração e da reflexão, os fenômenos da reflexão. A luz incide numa superfície e é refletida. A luz incide numa superfície e uma parte dela é refratada. A refração da luz, fenômenos, sim, são fenômenos ópticos. Agora vamos falar de fenômenos ópticos mais difíceis de serem entendidos. Aqui entre nós, vou falar agora de coisas um pouco mais difíceis, né, de serem entendidos, né. Muito bem. Primeiramente, fenômenos relacionados à interação da luz com a matéria, né? E ela produz alguns fenômenos muito interessantes, né? A absorção, a dispersão, né? O espalhamento da luz, né? São fenômenos, né? Então vamos agora assistir a esse pequeno vídeo, na qual nós vamos ter a decomposição da luz branca em luzes ou ondas eletromagnéticas de diferentes comprimentos de onda. Neste experimento usaremos uma fonte de luz com uma lâmpada com filamento reto, um prisma de vidro sobre um suporte, uma lente convergente, uma folha branca de papel sulfite e um anteparo de madeira. Iniciaremos posicionando a lente convergente na frente do prisma, a fim de colimar a luz que passará através do prisma. Em seguida, colocamos um anteparo de madeira para escurecer o outro lado do prisma. Ligando a lâmpada incandescente, que é uma fonte de luz praticamente branca, podemos observar que a luz se decompõe formando um espectro de cores após atravessar o prisma de vidro. Este fenômeno é chamado de dispersão da luz. A dispersão da luz ocorre pois o fenômeno da refração depende do comprimento de onda da luz. Cada cor tem um ângulo de desvio, ou de refração diferente do outro. Ao atravessar o prisma, pode-se observar que a luz de cor vermelha se desvia menos do que a luz azulada, como podemos ver no espectro projetado no papel sulfite. Quanto mais afastamos o papel sulfite, mais as cores se separam umas das outras, e é possível que se observe desde a cor vermelha até a cor violeta. Este mesmo fenômeno ocorre quando vemos as cores formadas num arco-íris, no qual a luz branca do Sol é decomposta por meio da dispersão nas gotas de água da chuva. O fato é que Newton descobriu esse fenômeno, a dispersão da luz. É disso que nós estamos falando. Uma luz branca repentinamente se decompõe em ondas eletromagnéticas dentro do espectro visível, associadas a diferentes comprimentos de onda, que nós identificamos com as cores, né? Agora, por que cada cor se propaga numa velocidade diferente num determinado meio? Porque o índice de refração depende da frequência angular, como temos aqui, ou da frequência da onda eletromagnética. Ou seja, a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética pode ser diferente para cada comprimento de onda ou para cada frequência. É isso que escrevemos aqui. N pode depender da frequência. Em geral, N depende com o quadrado da frequência. N igual a N0 mais uma constante vezes Ni ao quadrado. Consequentemente, quem tem uma frequência menor, que é associada à cor vermelha, vai sofrer, né, uma mudança de direção que é menor do que, por exemplo, na região do azul, do violeta, que vai se desviar mais, porque o índice de refração para o violeta é maior, né? Então, a explicação é essa.
é que o índice de refração depende da frequência e, em princípio, pode ser aproximado por essa expressão. Agora, deduzir essa expressão não é fácil, não. Temos que recorrer, como eu disse antes, ao eletromagnetismo para entender isso. Então, eu estou dando apenas um resultado. Com isso, a gente consegue também ter alguns fenômenos que a gente consegue entender, né, à luz desse fenômeno da dispersão da luz, né? A dispersão da luz acontece nas gotículas, né? E, em geral, a gente pode ver que o arco-íris acontece depois, né, de uma chuva próxima das cachoeiras, né, e assim por diante, porque ali você tem gotículas, a luz incidente, ela sofre então a dispersão e agora forma isso que nós temos aqui. Ou seja, a gente consegue explicar um fenômeno muito belo da natureza, evocando a dispersão da luz, né? É claro que, nesse caso, o observador deve estar, né, a luz solar deve incidir, né, por trás do indivíduo, né? Muito bem. Um outro fenômeno importante, e vamos explicar como é que a gente pode explicar, por exemplo, por que o céu azul, né, com base nisso. A luz é espalhada. Por quê? Porque a matéria contém átomos. Cada átomo, ao receber radiação eletromagnética, ele absorve, mas depois ele vai emitir, é o que a gente chama de espalhar, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o Sol emitindo luz, tenho aqui várias moléculas no ar, né? Elas absorvem a radiação eletromagnética e depois emitem em várias direções, de forma que cada molécula do ar vai emitir radiação eletromagnética. É isso que nós chamamos de espalhamento. A luz é espalhada. Ela vem do Sol numa direção apenas, mas depois ela é espalhada. Cada átomo vai espalhar numa direção diferente e com intensidades diferentes. No entanto, a seção de choque de espalhamento, que é a grandeza física aqui mais importante, a gente pode mostrar que ela é maior na região do azul, ou seja, a eficiência de espalhar as ondas eletromagnéticas é muito maior na região do azul. Temos aqui um pequeno vídeo sobre o espalhamento da luz. Neste vídeo usaremos uma mesa elevatória, uma cubeta de vidro contendo água, um pouco de leite e uma lanterna. Vamos iniciar colocando algumas gotas de leite na água e misturando bem a solução. Ligaremos a lanterna que emite uma luz praticamente branca. Assim, ao incidirmos a luz através da solução, podemos observar que a luz se espalha iluminando quase todo o líquido. Também podemos observar que, ao olharmos lateralmente, a luz espalhada terá uma tonalidade mais azulada, principalmente nos pontos mais próximos da lanterna. Se virarmos a cubeta e olharmos de um ponto de vista longitudinal, a luz se tornará mais amarelada. Por causa do tamanho das partículas de leite suspensas na água, ocorre o fenômeno de espalhamento da luz, principalmente para os comprimentos de onda próximos da cor azul. O mesmo ocorre na atmosfera, que por causa do tamanho das moléculas, se espalha mais a luz azul, fazendo com que o céu fique azulado e a luz do Sol mais amarelada. Mesmo visto de lado, podemos ver que a cubeta fica mais azulada perto da lanterna e mais amarelada no final. Ao entardecer ou ao amanhecer,
Como a luz do Sol atravessa uma camada maior da atmosfera, ela se torna mais avermelhada, pois praticamente toda a luz azul é espalhada. Qual é o efeito prático do espalhamento da luz, preferencialmente na região da luz azul? É essa. O céu é azul. É por isso que o céu é azul. Ora, se não houvesse atmosfera, como é que seria a nossa visão do céu? Isso, um pontinho lá. O céu seria negro. E um pontinho lá, associado ao Sol. Mas por conta do espalhamento, fica tudo mais bonito no nosso mundo. Por conta dos átomos na atmosfera terrestre que espalham a luz para várias direções e espalham preferencialmente, o que a gente chama de seção de choque de espalhamento, dependendo da frequência, que as frequências mais altas são aquelas frequências associadas ao azul. Um belíssimo fenômeno, portanto, que dá uma beleza toda especial para a natureza quando a gente olha o céu. Senão, seria realmente um desastre para nós terráqueos, né? Ter um céu negro constantemente com um ponto muito bem iluminado, né? Muito bem, assim também toda a superfície terrestre fica iluminada. O fato é que esse é um fenômeno de espalhamento da luz, né? Um outro fenômeno associado à interação da luz com a matéria é a absorção da luz. A luz pode ser absorvida. Sim, sim. Veja, a luz incide e o material absorve a luz. É claro que é uma coisa complexa que tem que ser analisada, analisando o espectro de absorção dos materiais. Por que alguns absorvem mais o vermelho, os outros absorvem o verde, os outros absorvem azul, e assim por diante. A teoria mas o que acontece é o seguinte, é graças a isso que esse mundo é maravilhoso, cheio de cores, né? Por exemplo, veja só uma rosa. Incide uma luz branca com fótons associados a todas as cores com as mais diferentes frequências dentro do espectro eletromagnético e, no entanto, ela absorve todas as frequências, exceto a do vermelho. Então, você vê o vermelho. Por quê? Algumas componentes da radiação eletromagnética foram absorvidas. E o que você recebe é só o vermelho. Isso faz toda a diferença. Esse mundo fica maravilhoso por conta da capacidade dos objetos de absorverem determinadas frequências, né? Ou determinadas cores, né? Do espectro eletromagnético, né? Muito bem. Mais um fenômeno incrível. Este, sim, é espantoso. Mas descobrimos que é muito útil. A luz muda de cor. Muda de cor. O que significa isso? Olha só. Eu estou aqui num referencial e emito um sinal, digamos, associado à cor amarela. A cor é amarela. Muito bem. Mas olha só o espanto. Se alguém estiver observando a luz emitida por mim, que estou em movimento em relação a ele, se eu estiver em relação a ele, então aquele indivíduo que me vê em movimento e de tal forma que no meu referencial a luz é amarela, esse indivíduo vai perceber a luz de uma outra cor. Esse é o efeito Doppler, que pode ser entendido à luz da teoria da relatividade. Isso é muito curioso. Ou seja, o que era amarelo, para aquele indivíduo ali, não é amarelo. Que cor é? Não sei, porque aí tem um outro problema. Eu estou me aproximando dele, eu estou me afastando dele. Esse aqui. Ou seja, o comprimento de onda pode ser maior ou pode ser menor, depende do fato de eu estar me aproximando ou de eu estar me afastando. Fantástico!
A luz muda de cor. O que é amarelo para mim, para o outro, pode ser até roxo. Para o outro pode ser vermelho. Isso. Se eu estiver, né, me afastando, tende para o vermelho. Se eu estiver me aproximando, tendo para o roxo. Isso é incrível, que pode ser entendido como um efeito. Tá? Então, veja, a luz pode tender ou para o vermelho, se ela foi amarela, emitida como sendo amarela, ou pode tender para o azul. Pode ser uma das duas possibilidades, se eu tenho dois referenciais em movimento em relação ao outro. Ou seja, a frequência da luz observada é igual à frequência da luz que é emitida, vezes raiz quadrada de 1 mais V sobre C, dividido por 1 menos V sobre C. Se V for positivo, você tem uma situação. Se V for negativo, é essa fórmula aqui de baixo. Mas o fato é que isso é fantástico, a luz muda de cor. Né? Ora, isso é utilizado para quê? Para efeitos práticos. É a melhor forma para a gente descobrir, né, e como de fato foi descoberto, que as galáxias estão se afastando umas das outras e se afastando de nós. Porque quando há o afastamento, a tendência é do espectro de alguma frequência, digamos, próximo do verde, se estiver em repouso, mas se essa galáxia estiver se afastando de nós, então ocorre a mudança em direção ao vermelho. De outra forma, existe a mudança, mas em direção ao azul, ao violeta, né? Então depende da galáxia estar se afastando, como é o caso da grande maioria, e dela estar se aproximando. E esse aqui acabou se constituindo num dos grandes métodos para medida das distâncias das galáxias. Por quê? A partir do redshift eu posso inferir a velocidade. E a distância, de acordo com a lei de Hubble, a distância é igual à velocidade, né, vezes a constante de Hubble. Essa é a maneira que a gente tem, maneira indireta, curioso. Né? Mas é isso, a luz muda de cor e agora a partir da mudança eu posso inferir a velocidade. E a partir da inferência da velocidade eu posso medir a distância das galáxias. É um efeito belíssimo. A luz muda de cor. Muito bem. Dois fenômenos agora, que eu vou descrever rapidamente, né? Um deles é o fenômeno da interferência de ondas. O que significa interferência? Eu tenho uma onda, tenho uma segunda onda, e em determinados pontos do espaço elas interferem de uma forma construtiva. A intensidade é maior, né? A amplitude da onda cresce. Em outros lugares, a intensidade da onda decresce. Então, a interferência pode ser no sentido de amplificar o efeito ou de reduzir o efeito. Né? Então, para a gente entender esse fenômeno aqui, vamos assistir a esse pequeno vídeo. Neste vídeo usaremos uma cuba de ondas, uma haste plana acoplada a um motor com frequência ajustável, uma haste com esferas de plástico e obstáculos feitos com barras de PVC. Iniciaremos ligando o motor, que fará com que a haste plana provoque um movimento vertical na superfície da água, formando ondas planas que são projetadas na tela por meio de um espelho. Se posicionarmos obstáculos de PVC na frente das ondas, podemos observar o fenômeno da difração, no qual as ondas tendem a contornar obstáculos formando ondas circulares. Se as peças de PVC forem posicionadas de modo que se formem duas fendas, podemos observar a formação de duas fontes de ondas circulares, uma em cada fenda. Como estas ondas são formadas pela mesma frente de ondas planas, as ondas circulares vão ter o mesmo comprimento de onda e estarão em fase. Assim, a interferência destas ondas podem formar regiões de nós e de ventres, como podemos ver na tela. Podemos notar também que, ao mudarmos a abertura das fendas, mudaremos o padrão das figuras de interferência.
Outra maneira de se obter interferência das ondas é por meio de ondas circulares formadas por duas esferas de plástico tocando a superfície da água. Para isso, vamos trocar a haste plana por dois suportes com esferas, tocando a água com a mesma frequência. Da mesma forma que as fendas, as ondas circulares formadas pelas esferas vão provocar interferências entre si, formando regiões de nós e de ventres, ou seja, regiões onde ocorrem interferências destrutivas e construtivas. A interferência de ondas foi descoberta experimentalmente por Young, como eu disse antes, né? Aqui tem um esboço de Young. Ele imaginou uma experiência que é uma experiência de duas fendas. Uma fenda localizada neste ponto, uma fenda localizada neste ponto, e agora tem uma onda eletromagnética que incide nas duas fendas, e o efeito das duas fendas é como se você tivesse agora duas fontes, uma com origem no ponto B e a outra com origem no ponto C. Agora eu tenho duas ondas e considere um anteparo aqui, não é? Um plano paralelo ao plano que contém as duas fendas, localizado a uma distância d, este plano do outro plano, e agora nós podemos observar experimentalmente o efeito da interferência de duas ondas provenientes dos pontos B e C num determinado ponto localizado sobre o anteparo. É isso que Young observou e previu, né? Muito bem. É claro que você pode ter aí alguns efeitos bem bonitos, né, ilustrando a interferência de ondas, como, por exemplo, numa bolha. Aqui nós temos interferência, bem como a dispersão também, né, mas dando aí... é claro que aqui estou falando de interferência luminosa em filmes bem finos, né, mas de qualquer maneira produzindo efeitos belíssimos, né. É quando a gente olha, por exemplo, para água e tendo uma pequena película de óleo, ela fica toda colorida, né? O óleo, né? Muito bem. O conceito aqui é de intensidade da onda. E a intensidade da onda, qualquer onda, ela é proporcional à amplitude da onda ao quadrado. A intensidade de uma onda é definida como uma média no tempo da energia por unidade de tempo e por unidade de área. Isso é o que nós chamamos de intensidade da onda. Dá uma medida de quanto de energia por unidade de tempo, por unidade de área, né, essa onda traz. Então, se eu considerar uma área de 1 metro quadrado, eu agora posso determinar quanto de energia por unidade de tempo incide sobre esse 1 metro quadrado, se eu conhecer a intensidade. A intensidade, portanto, de uma onda é a energia que ela transporta por unidade de tempo, por unidade de área. E essa intensidade, ela é proporcional à amplitude da onda ao quadrado. Se eu tenho, então, duas ondas, vamos pensar naquela experiência lá. Eu tenho uma fonte 1, uma fonte 2, e agora eu tenho um ponto P que está a uma distância R1 da fonte 1 e uma distância R2 da fonte 2. Eu posso considerar fontes produzindo ondas esféricas, mas pode ser também ondas planas. Isso não é tão importante para as nossas considerações, né? O fato é que o resultado, né, da superposição de duas ondas, uma delas com um campo elétrico E1 vezes o cosseno de φ1, mais E2 vezes cosseno de φ2, ou seja, eu tenho uma onda cuja componente x eu escrevo E1 cosseno φ1, componente x da onda E2 cosseno de φ2, e a componente y, que eu escrevo a resultante como sendo E vezes seno φ, igual a E1 vezes seno φ1, mais E2 vezes seno φ2. Essa fase eu posso determinar, né, a partir, tomando
esse termo dividido por aquele, você então vai ver que φ é dado pelo arco cuja tangente é 1 seno φ1 mais E2 seno φ2 e dividido pelo termo envolvendo o cosseno de φ1 e φ2. O que importa é que o módulo do campo elétrico resultante, né, de cada uma das ondas, porque eu estou falando de ondas eletromagnéticas, é dado por essa expressão, né, EX, né, E cosseno φ ao quadrado, E seno φ ao quadrado, quer dizer, E ao quadrado cosseno φ ao quadrado, E ao quadrado seno φ ao quadrado, esse é o módulo, isso é dado por essa expressão. Consequentemente, o campo elétrico resultante da superposição de dois campos elétricos, né, cada um deles com uma fase diferente, é dado por essa expressão. Isso é importante para efeito da intensidade. Conclusão. Como a intensidade é proporcional à raiz quadrada de E1 e raiz quadrada de E2, né? Então, a intensidade E1, né? A intensidade E1 é igual a E1 ao quadrado, né? E a intensidade E2 é igual a E2 ao quadrado. O fato é que a intensidade da onda resultante é dada pela intensidade de uma das ondas, mais a intensidade da outra onda, mais 2 vezes raiz quadrada de I1 vezes I2, vezes o cosseno da diferença de fases. É esse o ponto fundamental, diferença de fase de cada uma das ondas. E essas diferenças de fase, elas são dadas pelo K é o vetor de onda, a gente vai ver isso depois, né? Que é igual a 2π sobre lambda, lambda é o comprimento da onda, né? É o comprimento de onda da onda, e aqui tem a diferença de distância. Vamos imaginar que originalmente elas tenham a mesma fase. Vamos simplificar, né? Olha só, a intensidade, se eu considerar o caso simples de duas fontes com a mesma intensidade, olha só essa expressão. A intensidade 4 vezes 0 vezes cosseno ao quadrado de φ2 menos φ1 sobre 2. Ou seja, o que eu vou ter? Em alguns pontos, né, cuja a diferença de fase é igual a m vezes 2π, eu tenho aqui o máximo, 4 vezes 0. Olha só, a intensidade é multiplicada por 4. Né? E tenho também alguns pontos que a intensidade é nula. Então, a intensidade máxima é 4 e 0, a intensidade mínima é igual a 0, né? Em alguns casos. Né? Depende dos valores. Né? E se I1 for diferente de 2, a intensidade passa por um máximo dado por raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada de 2 ao quadrado, e no outro a diferença. Ou seja, o que significa, então, a interferência de ondas? É esse efeito de, em alguns casos, a intensidade ficar muito grande e, em alguns pontos, a intensidade ficar muito pequena. Não posso fazer essa análise em termos, né, da diferença de comprimentos ópticos, né, ou de caminhos ópticos, mas isso pode ser melhor ilustrado no caso da experiência de Young, né, onde aqui eu tenho duas fendas, essa distância agora aqui é d pequeno, a distância entre as duas fendas, d grande é a distância do anteparo até o plano que contém as duas fendas, né? Eu coloco o meu referencial à origem equidistante de cada uma das duas fendas, continuo aqui com z igual a d, e agora eu tenho aqui a R1 em termos dessas grandezas ali, d ao quadrado, d sobre 2, d minúsculo sobre 2 ao quadrado, e assim por diante. E o fato é que, feitas as contas, né, o que você vai encontrar é o seguinte, é que em função, eu vou encontrar valores de x olhando aqui para o meu referencial, né? Esse eixo aqui é o eixo x, né? Então, para determinados valores de x, eu vou encontrar máximos, e para determinados valores de x, eu vou encontrar mínimos, ou seja, onde a intensidade é igual a 0, onde a intensidade é 4 vezes a intensidade e 0. Né? E o que você, então, observa, eu tenho aqui a condição para máximos e mínimos em função do comprimento de onda e da distância d, do anteparo até o plano que contém as duas fendas, da distância entre as duas fendas.
eu tenho um máximo para x igual a 0, correspondente a m igual a 0. Eu tenho um máximo para m igual a 1, um máximo para m igual a menos 1, um máximo para m igual a 2 e assim por diante. Conclusão, esses máximos ficam intercalados por pontos de mínimos, onde a intensidade é igual a 0. E eu tenho aqui uma distância dos máximos e mínimos, né? O fato é que essa é a figura que a gente observa. O que a gente está observando aqui é o resultado da interferência de duas ondas. Ou seja, como as ondas têm fases diferentes, já que cada uma delas caminharam uma distância diferente, essa diferença de fase tem a ver apenas com a diferença da distância e também com a questão do índice de refração e o comprimento de onda, né? Mas, de qualquer maneira, assim o é. Eu posso ter interferências em filmes finos, aí esse caso é um pouco mais complicado, né, para a gente estudar. Newton também, é curioso, porque o Newton percebeu, né, que poderia acontecer esse fenômeno da interferência quando eu coloco uma lente sobre uma mesa de vidro, por exemplo, né, e ele observou esses efeitos aqui, regiões bem iluminadas e regiões destituídas de iluminação. Ele deduziu uma condição, se pode deduzir aqui uma condição para isso. Eu tenho aqui esta figura do lado direito para ilustrar esse fenômeno da interferência usando os anéis de Newton, né? Muito bem. Um outro efeito, e agora vou ser também bem rápido em relação a isso, mas um efeito belíssimo também, é o efeito da difração da luz. Aliás, a difração é um fenômeno para todas as ondas eletromagnéticas, para todas as ondas, inclusive as ondas eletromagnéticas, todas elas, ondas de rádio e assim por diante, né? O que é a difração? É a luz não caminhar exatamente em linha reta. Quando chega no anteparo, ela pode se curvar, de acordo com essa figura aqui. Ou seja, se eu tenho aqui um indivíduo, tem o rádio ligado aqui, numa esquina, esse indivíduo consegue ouvir o rádio. Por quê? Porque as ondas eletromagnéticas, as ondas de rádio, elas aqui conseguem ultrapassar esse obstáculo. Elas se curvam na esquina, isso, como temos aqui. Elas se curvam. Então, a difração é um desvio desse comportamento retilíneo da luz que se acentua consideravelmente, né, quando eu tenho um orifício cada vez maior. Se eu tenho um orifício muito grande, como tem essa figura aqui, o efeito da difração é pequeno. Se eu tenho um orifício pequeno, o efeito da difração é muito grande e é bastante pronunciado, né? Aqui eu tenho, então, estou imaginando aqui um orifício circular, né? E esse orifício circular, ele vai produzir a difração, que é definida como sendo a interferência dos vários pontos localizados sobre o orifício. Cada ponto acaba sendo algo que consegue produzir ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas geradas em cada ponto vão produzir uma interferência. Agora, essa interferência, o estudo dela é mais complicado porque ela envolve integrais. Eu tenho que somar sobre cada ponto. Quem começou o estudo da difração foi Grimaldi, veja, nos anos 1640 aproximadamente, né? O fato é que o princípio de Huygens e Fresnel acaba sendo útil para a gente entender a difração. Eu tenho uma onda aqui que incide sobre um orifício e agora, veja, cada ponto sobre o orifício dá origem a novas ondas. E essas ondas vão interferir. Quantas ondas vão interferir? Infinitas. Essa é a diferença da difração em relação à interferência. Porque na difração eu levo em conta muitas interferências, né? Então, porque eu tenho várias fontes localizadas sobre o orifício, o que a gente imagina, né, no orifício.
Muito bem. Então, a teoria de Kirchhoff é uma teoria que leva em conta basicamente isso, né? Eu tenho um orifício cuja área é A e cada ponto da superfície, que eu posso considerar como sendo uma superfície plana sobre o orifício, vai gerar uma onda eletromagnética. E agora eu tenho aqui um ponto P, cujas coordenadas são x, y e z, e os pontos sobre a superfície têm coordenadas x', y', z'. E aqui eu tenho um integral que envolve essa função x menos x0', y0, aliás, x0, y0 e z0 são os pontos dos pontos sobre a superfície, né? O fato é que agora eu tenho um integral envolvendo raiz quadrada de x0 menos x' ao quadrado. x0 é a coordenada x da fonte, x' é a coordenada do ponto sobre a superfície, y0 é a coordenada do ponto de origem, né? E y' é um ponto sobre a superfície. Então, eu tenho uma integral aqui, né, para fazer. Aqui eu tenho x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais e menos e, mais z ao quadrado, já que z' é igual a zero sobre a superfície. E o fato é que eu acabo sempre caindo em integrais, porque eu tenho que somar. Então, eu tenho um conjunto infinito de interferências. E o fato é que, feita a integração, no caso da difração de Fraunhofer, que é aquela que eu não levo em conta ondas esféricas, mas eu considero a emergência aqui de ondas planas, né? Nessa aproximação é esse tipo de resultado que a gente encontra no caso de um orifício retangular, né? Então você vai observar isso, máximos bem acentuados, próximos dos pontos em frente ao orifício, e agora olha só a distribuição de pontos tendo intensidades máximas e mínimas, né? Eu tenho aqui, então, um vídeo para ilustrar, né, a difração. Nesta experiência usaremos um laser, um anteparo branco em um suporte ajustável, um suporte para slides com diferentes materiais, fendas e orifícios de dimensões variadas. Iniciaremos ligando o laser de luz monocromática verde colimada e coerente. Em seguida, com uma fenda, poderemos ver os efeitos da difração da luz. Para isso, usaremos duas lâminas de barbear coladas numa placa fina de acrílico de maneira que formem uma fenda. O importante é que essa fenda seja muito fina, de modo que possamos observar as figuras de interferência da luz. Posicionando a fenda bem em frente ao feixe, visualizaremos as figuras de difração e interferência da luz que passa através da fenda. Ao variarmos a espessura da fenda, podemos ver a mudança nas figuras no anteparo. Quanto mais estreita for a fenda, mais espaçados serão os pontos de máximos e de mínimos. Ao invés da fenda, podemos usar um outro obstáculo bem fino, por exemplo, um fio de cabelo anexado a um suporte. Posicionando-se o fio bem em frente ao feixe, podemos visualizar o mesmo tipo de figura. Se medirmos a distância entre os mínimos de luz e a distância do fio de cabelo até o anteparo, e sabendo-se o comprimento de onda da luz verde, poderemos determinar o diâmetro do fio de cabelo. Por fim, usaremos um slide com diversos tipos de fendas simples, fendas duplas e orifícios variados. Cada tipo de fenda ou orifício produzirá uma figura diferente na tela. Assim, veremos que quanto mais fina for a fenda ou orifício, mais espaçada será a distância entre os máximos e os mínimos de luz. O fato é que, no caso
de um orifício circular, esse é o tipo de comportamento da distribuição de intensidade da luz, né? É claro que a função que descreve isso é uma função especial e não vale a pena, então, a gente entrar nesse tipo de detalhe.